Olá, este é o programa Justiça do Trabalho na TV, um programa produzido pela Diretoria de Comunicação do TRT, transmitido semanalmente aqui na nossa TV Assembleia e que traz até vocês os assuntos mais importantes do Judiciário Trabalhista. Nosso assunto de hoje é leilão judicial e para falar sobre isso convidamos o juiz do trabalho, Aguimar Peixoto. Doutor Aguimar, é um prazer tê-lo aqui com a gente e para início, o que é leilão judicial? Prazer estar com você também, Aline. Obrigado. O leilão judicial é um ato de expropriação de bens do devedor. Na Justiça do Trabalho, não só na Justiça do Trabalho, no Judiciário, de uma forma geral, procede sempre com o leilão para tirar do devedor que teima em não querer pagar as suas dívidas, reconhecidas judicialmente. Então, esse processo envolve agentes do Poder Judiciário, depois de uma decisão já com trânsito em julgado, isso quer dizer uma decisão que não caiba mais recurso, e essa decisão foi executada, chegou-se ao ponto de apreender bens do devedor, a fase da penhora. Então, o leilão, doutor Aguimar, ele é uma fase já avançada do processo, na execução, na hora de buscar os bens do devedor. Sim, já na fase de execução. Então, depois de todas as oportunidades ao devedor, né, de recursos, inclusive, que ele tenha, chegou a hora de pagar. Nesse ponto, já se sabe qual é a dívida do credor e, normalmente, quando não encontra outros bens, procede-se a penhora. Esses bens são os mais diversos, bem imóveis, imóveis, desde que fácil de expropriação e que tenha resultado na venda desses bens. Nada mais é do leilão judicial do que uma venda judicial, a venda procedida pelo juiz dos bens do devedor para pagar o credor. E todos os bens, doutor, são passíveis de serem penhorados? Quer dizer, o empresário, todo e qualquer bem que ele tenha pode ser penhorado? Sim, a lei faz restrições a alguns bens. Por exemplo, o bem de família, em que o devedor só tem aquele imóvel onde ele mora com a família. A renda, se ele, por exemplo, for um funcionário público, ou não sendo funcionário público, mas aquele salário que ele ganha não pode ser penhorado. Muito embora a jurisprudência está relativizando isso, porque o crédito trabalhista é um crédito especial. Se, por um lado, ele também tem protegido o seu salário, o trabalhador também tem que ter protegido o seu crédito. Então, a jurisprudência, com muita reserva, tem permitido a penhora de pelo menos 30% do salário do devedor, de uma forma que ele atenda às suas necessidades e pague a sua dívida. Doutor, e no caso do leilão, efetivamente, quem é que pode participar? Quer dizer, foi penhorado o bem, vai ser realizado o leilão. Quem é que pode ir lá comprar esses bens? De uma forma geral, o leilão, qualquer cidadão dentro dos seus direitos, né, pode vir a leilão para adquirir esses bens. Tem restrições também quanto aos agentes do próprio judiciário, oficial de justiça, o juiz, parentes, de uma forma que fique transparente o leilão levado a efeito pela justiça. Então, a lei também coloca restrições às pessoas que vão dar lance. Mas, de uma forma geral, o cidadão que não esteja vinculado ao processo, né, ele pode vir então e dar lance, tentar adquirir o bem. Se o lance dele for aceito, o lance é aquele valor que ele dá, a partir da avaliação, que ele dá, a avaliação do bem, para ver se ele é deferido a arrematação, a compra do bem. Nós faremos agora um breve intervalo e voltaremos em instantes. Você tem alguma ação na Justiça do Trabalho e não sabe como fazer para obter informações sobre o seu processo? O melhor modo de se informar sobre o andamento de um processo é obter de seu advogado um posicionamento da ação. Ele é obrigado a acompanhar toda a tramitação e informar a você o correto andamento, e inclusive fornecer outras informações que desejar. Mas você pode consultar o andamento do processo diretamente pela internet, no endereço eletrônico do TRT, ou dirigir-se pessoalmente no balcão de atendimento de uma das varas do trabalho da 23ª Região,
ou ainda utilizar um dos terminais de extrato informatizados, localizados no saguão das varas. Esses terminais são parecidos com os dos caixas eletrônicos dos bancos. Ao digitar os dados do processo, você terá os últimos andamentos do mesmo. Nos próximos programas, ficaremos sabendo um pouco mais sobre o funcionamento da Justiça do Trabalho. Até lá! Estamos de volta com o juiz do trabalho, Aguimar Peixoto, abordando o tema leilão judicial. Doutora Aguimar, o trabalhador, ele pode participar do leilão? O trabalhador que teve o seu direito reconhecido pela Justiça do Trabalho e que está esperando receber esse valor, esse dinheiro, ele pode participar do leilão? Pode, atualmente ele pode. Com novas leis agora que altera a execução no Código de Processo Civil e nós estamos utilizando por permissão legal essa lei no processo de trabalho, o trabalhador pode agora participar. Ele pode, de que forma? Ele pode pedir adjudicação. Adjudicação, ele pode pedir o bem que foi penhorado no lugar do crédito. Se ele aceitar pedir esse bem, é facultado a ele. Aliás, nós estamos pedindo para que o trabalhador manifeste, antes de mandar o bem a leilão, se ele quer o bem. Normalmente eles querem, por exemplo, carros, bens fáceis de se vender, de se alienar. E a penhora, doutora Aguimar, ela ocorre logo após a sentença ou caminha-se um longo caminho até chegar à penhora? Normalmente os processos na Justiça do Trabalho são rápidos, porque o empregador, no caso o devedor, para recorrer de uma sentença, ele tem que depositar parte do valor da execução. Normalmente, grandes empresas é que usam mais do recurso e elas pagam para recorrer. Mas as pequenas empresas, normalmente por até o teto do nosso valor de recurso, que é quase R$5.000 atualmente, já significa uma boa garantia dessa futura execução. O que acontece então? A maioria dos empregadores não andam recorrendo das sentenças, porque tem que desembolsar. Não recorrendo da sentença e não paga o valor que é devido, parte-se logo para a penhora. Normalmente nós temos uma ferramenta mais valiosa, antes de penhorar bens do devedor. O judiciário, de uma forma geral, tem um convênio com o Banco Central, denominado Bacen-Jude. Normalmente os trabalhadores pedem ao juiz que o juiz expeça a ordem ao Banco Central para que ele faça nas contas do devedor uma pesquisa. E essa pesquisa, se for positiva, já se transforma imediatamente em penhora do valor devido. Essa pesquisa, então, é o famoso bloqueio das contas? Isso, é o bloqueio online. Então esse bloqueio ele surte mais efeito, mais rápido, porque a liquidez é mais esperada, não é? É dinheiro, não é? No leilão você tem que transformar o bem em dinheiro. No Bacen não, você já pega o dinheiro do devedor. É claro, ele vai ter ainda, depois de bloquear, isso é uma penhora. Depois da penhora ele vai ter ainda a oportunidade de se defender, que são os famosos embargos da execução. E, doutora Aguimar, daqui a pouco a gente volta falando sobre preço vil e faremos mais um breve intervalo e já voltamos com o juiz Aguimar para o terceiro e último bloco. Dinamizando ainda mais a prestação jurisdicional, o TRT da 23ª Região coloca à disposição do usuário o sistema de peticionamento eletrônico. Este sistema permite ao advogado enviar as petições iniciais e as complementares a serem juntadas a processos em andamento, e tem como características principais a segurança e eficiência. Para fazer uso desse serviço, é necessário apenas o cadastramento prévio que está disponível no site www.trt23.gov.br. Este é o programa Justiça do Trabalho na TV, falando com o nosso convidado, o juiz do trabalho Aguimar Peixoto, sobre leilão judicial. Doutora Aguimar, a gente vê nos editais do leilão dizendo que o comprador não pode oferecer um lance vil. O que é lance vil? Lance vil é um lance que deprecia o valor
do bem apreendido do patrimônio do devedor. Por exemplo, na doutrina não se tem um valor objetivo para se considerar preço vil, mas convencionou-se, através da jurisprudência, entender por preço vil aquele preço que é vendido um bem abaixo de 25% da avaliação desse bem. Por que não se pode vender? Porque isso aí prejudica muito o devedor. O devedor tem o direito de que a execução contra ele seja levada de uma forma menos gravosa. Então, se nós vendermos um bem dele abaixo, aceitar um lance vil, o valor arrecadado não vai dar, às vezes, para pagar 10% da dívida que ele possa ter em outros processos. Então, daí, normalmente, quando se alega preço vil e o juiz realmente vê que o bem foi expropriado a preço vil, ele anula a praça ou o leilão e manda o bem novamente à praça ou leilão para que ele adquira um preço razoavelmente. E quando acontece o contrário, doutor Guimar, quando um bem ele é vendido e com esse dinheiro dá para quitar as dívidas trabalhistas e sobra dinheiro, o que é feito com essa sobra? Essa sobra, ela é obrigatoriamente devolvida para o devedor. Se o bem arrecadado, vendido, o dinheiro arrecadado deu para pagar toda a sua dívida, ele tem direito a receber o dinheiro de volta, aquela sobra de volta do seu patrimônio. Doutora Guimar, esta semana as varas do trabalho de Cuiabá realizaram um grande leilão com arrecadação de 3,9 milhões. Esse dinheiro vai dar para pagar muitos trabalhadores? Sim. Temos bens vendidos aí que já tinham ido a leilão várias vezes, inclusive do Hospital Santa Cruz e Colégio SEI. Esses bens foram agora expropriados e com o resultado dessa venda nós vamos pagar os credores, os trabalhadores que prestaram seu serviço depois de muitos anos vão receber. E quem tem os trabalhadores que trabalharam para o Hospital Santa Cruz, por exemplo, que há muito tempo está fechado, o que eles devem fazer para poder agora conseguir receber esse dinheiro? Bom, nós temos ainda, após o leilão, o devedor ainda tem um prazo de recurso, que é denominado embargos à expropriação. Normalmente, poucos devedores utilizam-se desse prazo. Às vezes, utilizam apenas para efeito de quando o bem foi expropriado a preço vil. O prazo é 8 dias, é o prazo de recurso mesmo das decisões. Como o ato do leilão é a decisão judicial, ele ainda tem esse prazo. Normalmente, se passar esse prazo sem recurso do empregador, imediatamente eles já podem procurar os seus advogados e vir receber esse dinheiro. Doutora Guimar, nós agradecemos a sua presença, as suas informações. E você que está com a gente, o programa Justiça no Trabalho na TV agradece a sua audiência e o TRT de Mato Grosso se coloca à disposição de todos para esclarecimentos por meio do nosso endereço eletrônico que aparece no seu vídeo. Até o próximo programa.